Esse livro ele surgiu meados dos anos 80 dentro de um arquivo que ainda existe hoje e que se chama CEMAP, Centro de Documentação do Movimento Operário Mário Pedrosa, que tinha entre seus objetivos reunir a documentação do movimento operário e obviamente pelo seu patrono tinha vamos dizer assim, uma vocação especial para aquela corrente que se originou da cisão do Partido Comunista do Brasil, que veio a ser popularmente chamado de trotskismo, né? Ali hoje juntam documentos do Mário Pedrosa, do Fulvio Abramo, do Lívio Xavier, gente que ajudou a constituir essa corrente no Brasil. E eu trabalhei com o Fulvio Abramo para organizar essa documentação. E o fruto desse trabalho foi o primeiro volume na Contracorrente da História, que foi publicado em 1987. Esse contato, né, ele começa sobretudo através de uma figura que é justamente o Mário Pedrosa. O Mário, em 27, ele foi indicado pelo Partido Comunista, junto com um outro militante, um jovem alfaiate chamado Heitor Ferreira Lima, para fazer um curso na Escola Leninista de Moscou. No meio do caminho, o Mário parou em Berlim. Quando o Mário chegou em Berlim, ele recebeu a notícia de que a oposição de esquerda havia sido expulsa do Partido Comunista. E aí ele decidiu ali que não ia mais para Moscou. Ele continua militando no Partido Comunista Alemão, participa lá de ruas de luta com os nazistas, tudo isso. E depois ele vai para a França. É na França que ele vai aderir à oposição de esquerda. E aí ele volta para o Brasil e vem para o Brasil para organizar a oposição de esquerda. Nesse meio tempo, obviamente, ele mantinha correspondência aqui com seus camaradas, aqui no Brasil, e essa correspondência em particular era com um amigo dele, desde os tempos da faculdade de Direito, era o Lívio Xavier. Discutia as questões que estavam acontecendo na Europa e manifestava as dúvidas dele sobre algumas questões que existiam e, enfim, expôs a adesão dele à oposição de esquerda. Em 28 houve uma cisão, uma questão, um grupo de comunistas brasileiros por conta de uma disputa na questão sindical, exigiu que a direção discutisse as questões sindicais e convocasse um congresso para isso. A direção não quis discutir isto e expulsou todos eles. Entre esses militantes estava o Lívio Xavier e vários outros que acabaram fundando a oposição de esquerda. Pois nessa correspondência que o Mário destina para o Lívio Xavier, ele fala que eles não deviam ter se afastado, eles deviam ter se integrado, porque naquela ocasião a oposição de esquerda tinha uma postura de buscar atuar dentro dos partidos ainda, não de sair dos partidos, né? E aí quando ele volta, ele vai buscar dar uma estrutura orgânica para a oposição de esquerda do Brasil e ele vai fundar um grupo que se chama Grupo Comunista Lenin. Isso em 30. E aí quando ele cria esse grupo, ele cria um jornal que chama Luta de Classe e ele vai começar através, aí, enfim, o grupo já fica maior, ele começa
a atrair militantes já do Partido Comunista e vai começar a expor as posições do Trotsky, o pessoal entender o que estava acontecendo na União Soviética e também discutir qual é a relação daquela, enfim, aquela briga que parecia longínqua lá naquele lugar frio e gelado. O que aquilo tinha a ver com os trópicos aqui, qual era a relação? Assim. Bom, então nesse 6º congresso surgiram essas coisas meio aberrantes assim de não se fazer mais frente única com os socialistas, de igualar os socialistas aos fascistas, e na prática significou uma ruptura com a política que havia sido criada na época da fundação da Terceira Internacional, que foi a política de se fazer frente única com as organizações de esquerda. Particularmente aqui em São Paulo, a direção regional se sentisse um pouco pressionada, sobretudo pela sua base, a ter que aderir. Naquela época, o principal dirigente era o Hermínio Saqueta, que naquela época ele trabalhava nos Correios, era funcionário dos Correios. E ele acabou, enfim, com um determinado ato, participando, aderindo à Frente Única, isso no final de 1933. Eles aderem, mas isso dura 2 meses, depois eles saem. Isso também essas idas e vindas do Partido Comunista, você pode compreender isso também à luz do que ocorria lá fora, porque quando o Hitler assumiu, a Internacional Comunista disse: esse cara vai durar pouco, a posição do Partido Comunista Alemão está absolutamente correta, não tem que mudar uma linha, continuamos na mesma linha. E aqui, isso obviamente, os camaradas comunistas diziam: então, para que nós vamos mudar a nossa linha aqui no Brasil? E tocavam isso e refletia a confusão, ao mesmo tempo que na França e em outros países começaram a ocorrer frentes únicas pressionadas pelas bases locais. Então, isso começou a dar uma grande confusão e na França começou a surgir um embrião do que mais tarde se chamaria Frente Popular, que era, ao contrário da Frente Única, se fazia frentes com organizações não de esquerda, porque com a linha de o nosso inimigo é o fascismo. Então fazemos aliança não só com a esquerda, com quem o nosso inimigo é o fascismo. A gente não está preocupado em tomar o poder ou, enfim, derrubar a burguesia. A gente quer só, nosso negócio aqui é acabar com o fascismo. Aqui no Brasil, essa frente única tem, vamos dizer, o seu ápice no 7 de outubro de 1934, na Praça da Sé, onde os integralistas pretendiam comemorar o seu 2º aniversário com uma passeata, e isso também também seria uma ocasião típica, característica dos movimentos fascistas, que é tentar ocupar as ruas para fortalecer o seu movimento. E a esquerda achou que aquilo não devia prosperar e organizaram uma contra-manifestação armada. E nela os trotskistas tiveram um papel determinante, né? E essa contra-manifestação foi, do ponto de vista dos seus objetivos, teve grande sucesso, porque essa manifestação foi dissolvida e ela entrou para a história brasileira, não só da esquerda, mas da história brasileira, como a revoada dos Galinhas Verdes, porque os integralistas começaram a tirar a camisa, assim, jogar fora, porque eles perceberam que todo mundo que tinha camisa verde era alvo de bala. O Partido Comunista Brasileiro, a sua direção, ela
como ela surgiu a partir do anarquismo e teve que fazer um processo de, vamos dizer assim, tentar se aproximar do marxismo, ela fez isso numa época que foi muito complicada, que foi a época de ascensão do stalinismo. Coisas vinham com receitas e as coisas, para interpretar o mundo e a revolução também, as revoluções tinham fases e etapas. E o Brasil estava no fim da lista ali dos países, né? Então o Brasil tinha várias etapas para serem seguidas, né? Então o Brasil tinha que subir vários degraus assim, não podia pular nenhum degrau. Na verdade você tinha que ignorar a luta de classes e seguir a receita, não importa. Essa era a mensagem que o stalinismo, enfim, plantou na cabeça dos comunistas, era essa. Os trotskistas, logo que eles começam a atuar, a primeira coisa, a tarefa que eles dão, né, além de mostrar quais eram as diferenças entre eles, era também tentar fazer com que os seus militantes e obviamente quem se aproximasse deles, assim, também obviamente dirigido isso à militância comunista, tentasse entender o que era aquele Brasil que eles viviam, né? Então o Mário Pedrosa e o Nilo Xavier escreveram um texto no qual eles buscam mostrar o desenvolvimento, a história do desenvolvimento capitalista, esboço de uma análise da situação econômica e social do Brasil. Ele traça isso e mostra como é que se procedeu esse desenvolvimento e foca naquela conjuntura, né? E ele confronta principalmente a tese que estava em voga no Brasil por parte dos comunistas, que naquela época estava se defrontando um combate interimperialista, entre ingleses e americanos. E os trotskistas mostram que não era nada daquilo, era só uma briga entre os grupos, era um arranjo entre as elites brasileiras no sentido de rearranjar o poder, mas não tinha nada inglês, americano lá, tudo continuava do mesmo jeito lá, eles só estavam fazendo um rearranjo. E isso foi algo assim que na época os comunistas acharam um escândalo aquilo, imagina, e eles não conseguiam responder aquilo. Tem textos assim que saíram na classe operária, que era algo oficial do Partido Comunista, mas as respostas eram isso não é porque não é, sabe, assim, eles não conseguiam, não tinham argumentação, porque a Internacional Comunista disse que é e acabou, não tinha, era muito gozado, assim, as respostas eram puramente tautológicas, assim. Esse texto, ele foi base de trabalhos acadêmicos, virou base para a academia, para se entender o que foi a Revolução de 30, embora ele nunca fosse citado. Tem muita gente hoje que considera que aquela é a primeira análise séria marxista sobre o Brasil, é aquele texto. Os pueblos sangrantes de tanto dolor. É importante por conta dessa, sobretudo por conta da utilização dessa ferramenta que se chama marxismo. Você pode ver como um grupo se apropria dessa ferramenta no sentido de compreender essa coisa que chama luta de classes e de como, com essa ferramenta marxismo, você é capaz de compreender o que ocorre ao seu redor, no sentido de ter uma compreensão dela e de como é que você pode, através da luta de classe, tendo como objetivo a revolução proletária, de como é que você pode, os caminhos, traçar e tentar traçar os caminhos que levam a ela. Essa ferramenta marxista tivesse essa extraordinária utilização que ela teve para entender o Brasil, né, que teve, enfim, no Brasil naquele momento. Isso acho que é uma coisa que é inestimável, você não tem. Para esse período dos anos 30, praticamente dos anos 30, é incomparável se você compara isso com a produção
especial do Partido Comunista, assim, é um negócio assim, está a quilômetros de distância, assim. É algo assustador, assim. Sabe, assim, é quase inacreditável você ver os caras fazendo uma coisa dessa aqui num país que a Internacional Comunista não dava nem bola, entendeu? Bandera roja, tú eres nuestra guía. Bandera roja, tú forjas la unión. Tú eres la esperanza de que un nuevo día saludes triunfante.